Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso Café com Evangelho. Que bom estarmos aqui. Hoje é dia 15 de maio. Estamos na metade do mês de maio de 2020. Um abraço aqui para Paulina, que é um vizinho primeiro, não dá para saber bem quem é. Então. Saudade de vocês. Oi, a Viviane. Viviane Paulina, tá Que bom. coisa bonita, que coisa gostosa. Saudades, né? Nossos amigos estão chegando para o nosso Café com Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Ontem nós começamos a falar sobre um momento histórico muito importante, Viviane, um momento histórico muito importante para o nosso Brasil. Aqui, Renata. Renata, bom dia, seja bem-vinda. Os nossos amigos estão chegando, vão se acomodando, podem escolher um lugarzinho para sentar. E nós convidamos sempre para o nosso café da manhã os amigos dos dois planos da vida, para que eles possam estar aqui conosco nesse bate-papo informal. Como ainda faltam 5 minutos para iniciar, porque nós marcamos 10 horas, aí a gente serve café. Então nós vamos aproveitar, ele é uma mensagem desse livro, Deus Contigo, pelo Espírito Augusto, e o médium Cleiton Levi. Anunciando que nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Para quem não nos conhece. Aqui da cidade de Olambra. Eu sou o Roberto. Sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. E hoje aqui em Olambra amanheceu um dia bonito. Ontem estava nublado, mas hoje está um dia muito gostoso. Menos frio até do que ontem. Olha só, abri aqui uma página do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o Cleiton Levi, que fala Tua Vitória. Olha que mensagem bonita para a gente começar bem o dia. Evita reter os pensamentos negativos. Quem só focaliza a sombra acaba retido na escuridão. Ofensas, liberta-te do ressentimento, como quem lava o coração na água limpa do perdão incondicional. Antagonismo, aprende a fazer silêncio onde a palavra não pode ajudar. Surpresas dolorosas, quem aprende a aceitar não fica refém da revolta. Perseguições, a humildade é o melhor escudo. Perante as aparências do mundo, é possível sejas tomado por derrotado e fraco. Recorda, porém, que a verdadeira vitória se consolida dentro de ti mesmo, pacificada mediante a harmonia com as leis de amor que regem o cosmos. Então, é uma mensagem muito linda, tua vitória. E é uma mensagem que ela é atual, porque temos que ter muito cuidado nesse momento que a humanidade está sendo testada de uma forma muito intensa para não reter os pensamentos negativos, para não nos focalizarmos na sombra, não nos melindrarmos, magoarmos com as ofensas, com aqueles antagonistas que pensam diferente de nós, surpresas dolorosas, não nos revoltarmos, perseguições, sermos humildes e não termos o receio de sermos considerados fracos diante do mundo, porque Jesus, ao ser crucificado, ele sai dali mais sublime, mais iluminado. Então, ele não saiu como um fracassado, saiu como um vitorioso. E que nós também possamos ter essa certeza que a vitória que o mundo prega não é a vitória do verdadeiro cristão, do espírita cristão. Interessante, Leila, porque o próprio Jesus teria dito:
não se turbe o vosso coração. E mais adiante, né, num outro registro do evangelista Mateus, ele teria dito, no mundo tereis aflições. Então ele já antevia esses momentos. Com certeza. Entretanto, ele não descartou que nós seríamos vitoriosos. Sim, porque quando ele promete o Consolador, e mais ainda, à época, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então, neste momento, como você colocou muito bem, nós estamos, a humanidade, né, está sendo testada. É um teste forte, né? Um teste bem... E nós vamos agradecendo por esse dia, por esses momentos, pela bênção da vida, pela oportunidade, Senhor, do recomeço. E nós agradecemos a cada benfeitor amigo que também aqui chega nesse instante para compartilhar conosco. E pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, que também possa aqui acorrer. Com gratidão em nossos corações, só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Bom, gente, bom dia a todos que foram chegando, foram se acomodando. Nós vamos começar a servir o nosso café, mandando um abraço para a Laudinária, a Lúcia, para a Niva, para todos que estão agora já compartilhando conosco. E ontem, só para recordar, quem não teve a oportunidade de tomar esse cafezinho conosco, pode ser também um suco, um chá, uma fruta, mas ontem nós começamos a falar de um momento histórico muito importante no Brasil e refletindo que tem aqueles que vêm com uma missão. No mundo espiritual já tem essa programação. E nós começamos a falar de Isabel, a princesa Isabel, que ela tinha uma missão. Humberto de Campos fala sobre isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas além de uma missão maior que ela tinha com o povo brasileiro, com aqueles irmãos que aqui se encontravam, escravizados, ela tinha também um compromisso que era de ser mãe, porque ela precisava trazer um herdeiro para poder dar continuidade ao trono. E nós terminamos ontem falando com relação a esse momento sublime da maternidade que ela consegue, depois de muita luta, de muita expectativa, ela consegue ter o príncipe, que era o Pedro Alcântara. E nós terminamos ontem falando sobre isso, mas nós combinamos de hoje concluir essa história tão bonita. E a princesa Isabel, ela foi criando leis que pudessem colaborar com aquele momento tão difícil. E você lembra, Roberto, a primeira lei que a princesa Isabel aprovou? No sentido da abolição da escravatura, né, que no dizer daqueles que a assistiam, era uma mancha negra que pairava sobre a pátria do Cruzeiro, né? Está lá no livro do Evangelho do Humberto de Campos, né? Brasil, Coração do Mundo. E a primeira lei, então, foi a lei do sexagenário. Segundo esta lei, todos aqueles escravos que atingissem a idade de 60 anos estariam libertos. Em verdade, Leila, tem uma contextualização histórica também, porque a Inglaterra, ela não adotou a mão de obra escrava, né, o negro africano, diferente do americano, norte-americano e nós aqui do Brasil. Então eles, já era então uma potência comercial emergente e, sobretudo, os chamados donos dos mares. Então a coroa inglesa proclama a lei Bill Aberdeen. Segundo esta lei, todo navio que navegando por águas internacionais com carga de negros, ou seja, de escravos, seriam apresados e incorporados à esquadra inglesa. Então já foi uma pressão aqui, porque a gente às vezes fala assim, olha, mas às vezes está muito devagar, e os benfeitores de lá têm sempre recurso para acelerar o processo. Então essa lei vingava, mas a imprensa na época, né, já existia
não é só hoje não, né? Marretando, dizendo o seguinte, olha, essa lei é uma lei para inglês ver, porque em verdade, quem é que chega aos 60 anos como escravo e ainda vivo, saudável, né? Com certeza. Quando eu era criança, a média de vida aqui no Brasil era em torno de 50 anos. Logicamente que a gente sabe que sempre houve na humanidade pessoas que viveram bem mais do que isso. A própria esposa de Allan Kardec, a Emily, viveu há mais de 80 anos, mas era uma raridade. Então, mas foi assim um primeiro passo que a princesa já aprovou para ver se já ia amenizando, porque as pessoas começaram a fazer uma campanha muito grande, muita movimentação. Muitos abolicionistas. Querendo abolir aqui a escravidão. E como o Roberto colocou, nos Estados Unidos, inclusive, para que houvesse acabasse com a escravidão. Abraham Lincoln, ele próprio descendente de negros, né? Houve uma guerra civil muito grande, morreram dentro do próprio país milhares de irmãos matando seus próprios irmãos. Então foi muito triste. Mas voltando aqui para o nosso quintal, né, Leila? A princesa Isabel, ela também aprova uma outra lei. Né? Aí essa lei eles deram o nome de Lei do Ventre Livre. E lógico que a gente lembra, né, a gente que estudou na escola essa parte, nesse momento da história, mas a Lei do Ventre Livre, ela também não supriu as necessidades, porque nós conversamos aqui num dos nossos cafés passados, falando sobre a Anália Franco, que ela, inclusive, começou a acolher muitos dessas crianças, filhas de escravos, que eram livres, mas o que acontecia? As escravas, ou o próprio patrão, o próprio fazendeiro, dono dos escravos, retiravam as crianças de suas mães, ou a própria mãe, para não ver a sua criança sofrendo, corria lá no portão da Santa Casa de Misericórdia e colocava ali o seu filho. E houve, inclusive, a Anália Franco fez um trabalho belíssimo que nós comentamos. Então, essa lei do ventre livre também criou um grande embaraço, porque os pais continuavam escravos, mas aquelas crianças libertas. E o doutor Bezerra de Menezes, ele já era deputado. Então a gente começa a ver como é que tudo vai se entrelaçando, todos esses espíritos vão reencarnando ao mesmo tempo, cada um com um trabalho a ser realizado, mas no mundo espiritual é uma grande rede, todos eles são conectados. Então o doutor Bezerra, que já era deputado, ele propõe uma lei, você lembra, Roberto, para resolver o problema dessas crianças? A lei do ventre livre, né? Jesus já falou. Ele propõe uma lei que era... a lei da escola, né? Ou seja, seria o que nós hoje chamamos creche, né? Para abrigar a essas crianças, porque elas eram livres já por nascimento, conforme a lei sancionada, né, pela princesa Isabel, mas, entretanto, criou-se um problema social. E, na vertente social do processo, aí surge esse deputado Adolfo Bezerra de Menezes, a quem nós carinhosamente chamamos de médico dos pobres, né, como ficou conhecido, mas politicamente a gente conhece muito pouco dele. Então ele traz essa contribuição propondo essa lei. Agora, como de praxe na lei, toda a lei esbarra em limitações orçamentárias. Agora, aproveitando... aí o governo disse que não tinha dinheiro para criar as creches. Então, mas eu digo o seguinte, tanto a lei do sexagenário e essa lei do ventre livre já era em ensaios, como no processo de amortecimento, de arrefecimento dos ânimos escravocratas, né? Com certeza, porque todos os estados começaram numa pressão muito grande para a abolição, criaram-se clubes abolicionistas, criaram-se formas de arrecadar dinheiro... Carta de alforria, para poder comprar aquela carta de alforria, que era o quê? A carta de alforria pagava o dono do escravo, e o dono do escravo libertava aquele escravo. A própria princesa Isabel, Leila, ela disse que abriria o seu passo, ou seja, sua residência oficial,
tanto na Quinta da Boa Vista quanto lá em Petrópolis, todos aqueles que chegassem lá, negros, e ela compraria a sua carta de alforria. E o pai, que era o Pedro II, ele não se opõe a essa ideia dela, mesmo pelo contrário, tacitamente ele incentiva. Né? Porque o que acontecia? Aquele escravo que conseguisse fugir e chegasse até a porta do palácio, aí ela libertaria ele comprando a carta. Aí o dono, né, porque não era patrão, né, o dono não poderia contestar. Mas mandando aqui um abraço para o Hélio, Lisa, para o Anderson, para a Rita Maria. Que alegria compartilhar aqui tomando esse cafezinho. A Fátima, oi Fátima, Daniele, Márcia, Marcinha, a Regina Ocada. Que bom, é muito bom a gente estar assim, rodeado de tantos amigos, que coisa gostosa. Mas, quando foi em dezembro de 1887, o Dom Pedro II, ele chama a princesa Isabel e fala com ela, tem um bate-papo, né, de pai para filha, e avisa a ela o que, Roberto? Que ele estaria se ausentando, né? Iria voltar a Portugal, porque ele estava com a saúde debilitada, iria se tratar. Mas antes, naquele momento singular dessa despedida, a gente imagina até aquela emoção, porque ele esteve no Brasil desde após a chamada independência dos laços portugueses, né, da corte portuguesa, e como segundo imperador, e tendo inclusive a sua filha, a filha dileta, né, que é Isabel, nascida também aqui no Brasil. Então ela é brasileiríssima, tal como todos nós. E ele, então, nesse momento de despedida, ele passa ali um relicário, seria uma casinha, uma caixinha de madrepérola de madeira, né? E ali ele coloca algo ali que ele não diz o que é. Não, mas então, ela faz menção de abrir, ele fala, não, agora não. Mesmo depois da minha partida, você saberá o momento próprio para você abrir isso que eu estou lhe deixando. Parece, então, que o Pedro II já era um médium de pré-cognição, né? Isso, né? Adiante, e no momento apropriado. Por isso eu já escrevi, deixa aí. Mas no momento próprio você vai saber. Exatamente. Ele deixa com ela uma caderneta com algumas orientações e deixa essa caixinha e diz, olha, guarda lá na primeira gaveta do lado direito, onde a gente despacha. E eu fico pensando, ela foi muito firme, né? Porque se fosse curiosa, ela não ia resistir, né? Ele foi ali na Praça 15, né? Ficar pensando... Quem conhece o Rio, e só para recordar, e aqueles que não conhecem, fica também um convite, tem um prédio histórico, né, que é chamado Paço Imperial. Exatamente. E ali tinha o parlamento e tinha também a sala de despacho dela. Ela, como princesa, despachava ali. Isso. E ali ficou guardado. Os deputados se reuniam no andar térreo e ela tinha o gabinete dela acima. O parlamento, então, né, que era embaixo. Eles ficavam... todo o poder funcionava ali naquele prédio. Então, em dezembro de 1887, Dom Pedro fala com a filha, mas quando foi em janeiro de 88, logo um mês depois, porque o Dom Pedro, ele todo sábado, ele atendia a população. E ela, como ficou como regente no lugar do pai, ela passou a atender as pessoas, a população, toda terça-feira ela atendia, dentro de um determinado horário. E em janeiro de 88, um jovem, ele se procura o doutor Bezerra de Menezes, que era deputado, procura o doutor Bezerra, e ele tem uma conversa muito, assim, até emocionada com o doutor Bezerra, mas o que ele fala ali naquele momento para o doutor Bezerra, Roberto, esse jovem? Ele tinha algo muito particular, queria uma audiência com a princesa, mas o doutor Bezerra, ele era o médico, né, da família. Da corte, além de ser deputado, né? E ele, então, aí o visitante, que provinha do norte fluminense, da cidade de Campos dos Goitacazes,
e insiste para que ele vá ter com a princesa nesta audiência. E Bezerra insiste, mas qual é o assunto? Ele fala, só vou dizer na presença dela. E ele vai, e esse jovem era nada mais, nada menos do que um jovem mulato, jornalista, em torno dos seus 22 anos, farmacêutico, José do Patrocínio. Olha, o José do Patrocínio... Não fala mais nada, né? Abolicionista de primeira hora. Vai... Né? Quando ele se depara com a princesa, é uma emoção tão intensa, que ele se cai dos joelhos e chora muito, chora. E quando a princesa pergunta a ele o que ele queria, ele diz, me liberta, princesa, me liberta. E ela diz, mas você não é alforriado? E ele nunca chegou a ser escravo, porque na realidade ele era filho de um vigário. Então o vigário deixou ele lá na fazenda. Com uma escrava, né? Nova, de 16 anos. Filho de uma escrava. Então ele nunca foi assim um escravo, né? Porque era o filho dali, né? Um filho espúrio, né? Mas nunca foi escravo. Mas ele chora muito e ele diz, princesa, liberta o meu povo. Você é brasileiro, eu sou brasileiro, não é justo isso. E ela se sente ali naquele momento muito tocada. E aí ela escuta, sussurrando no ouvido dela, porque nós vimos ontem quem eram os guias espirituais, e São Luís fala para um espírito. Ex-rei da França. São Luís fala para um espírito lembrar ela, e ela escuta aquela voz. Lembrar do compromisso. Né? Lembrai o seu compromisso espiritual. E aí ela diz, tá bem, eu vou aceitar, porque eu vou aceitar ser essa madrinha, né, essa patrona aí dessa campanha. Seria que já era muito intensa. A patronese, né? Da campanha. E ela é muito interessante, porque os espíritos mais evoluídos, eles pensam de uma forma... Eles pensam uma forma de fazer algo de bom sem violência. A gente lembra de Gandhi, né? Gandhi conseguiu se libertar da Índia sem violência. E ela também, cria uma forma de tocar o coração dos parlamentares, mas de que forma, Roberto? Então, falou, bom, tem que fazer um marketing, né? Então, como é que eu vou vender a ideia da abolição da escravatura? Então, veja bem, porque todos os parlamentares, eles eram senhores de escravos, né? Detalhe que naquela época existia a eleição, mas só votava quem tivesse muito dinheiro. E se candidatava também a ser votado. Então, mas eles eram casados. Então, aí é uma sugestão do benfeitor espiritual que a princesa acolhe, que a campanha teria como símbolo uma camélia branca. Né? E ela começa a enviar com seus auxiliares, naturalmente, os abolicionistas, para todos os proprietários, para as esposas deles, mas endereçada a eles. Então, a esposa recebia, mas a camélia tem um cheiro muito singular, quem conhece sabe, né? E branca. Mas seria quantas camélias, né? Seria assim, olha, no dia 10 seriam 10, no dia 20 seria 20, no dia 30 seria 20 camélias. 30 camélias, né? No dia 1º era uma, porque aí ela começou essa campanha no dia 1º de fevereiro. Isso. Aí encaminhou uma camélia. No dia 10, encaminhou 10. Perfeito. E assim foi. Isso começou em fevereiro. Quando foi em 10 de abril, eles colocaram em votação esse projeto da Lei Áurea. Só que um deputado do Maranhão pediu vistas. O Maranhão, coitado, né? Até hoje, coitadinhos maranhenses. Aí pediu vista do projeto, não foi votado naquele dia. Quando pede vista, para a votação, né? Aí quando foi no dia 13 de maio... O que aconteceu, Roberto, no dia 13 de maio, colocaram de novo o projeto em votação. No dia 13 de maio, aí se tinha quórum, né, todos os elementos para serem aprovados. Tem mais alguém aí para a gente mandar um alô antes de você dar continuidade aí? Porque sim. A gente é Fátima, a gente já falou. Um público razoável, graças a Deus. Mas então, no dia 13 de maio, foi colocado e aí foi aprovada novo... a lei da abolição, finalmente, né? Mas quem vai levar
essa lei e deveria ter a sanção, porque, lembrando, né, que existiam 4 poderes. Tinha o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E o poder moderador, que era da rainha, da princesa, né? O poder moderador, então, era o monarca, né? A princesa, neste caso, a princesa Isabel. E ela tinha direito de vetar ou aprovar. E quem vai levá-la, essa mensagem para ela? Leila é uma figura ilustre da nossa história, né? É o Barão do Rio Branco. O Barão leva, porque lembrando, né, acima do prédio estava ela ali no gabinete, e ele fala, olha, princesa, estou lhe trazendo o projeto, foi aprovado. A senhora tem 2 opções. A senhora pode autorizar esse projeto e vai, né, libertar os escravos ou negar. Provavelmente, se a senhora negar, vai haver uma grande revolução, uma grande confusão. Mas se a senhora aprovar... Já tinha até acontecido nos Estados Unidos, né? Ô, Tassimara, um beijo, minha querida. Bom dia, Tassimara. Se a senhora aprovar, provavelmente o próximo passo vai ser a República, porque além dessa mobilização toda pela aprovação para acabar com a escravidão, as pessoas também estavam se mobilizando para ter a República, para acabar com o Império, com a monarquia. E ela pensa, e nesse momento o que acontece, ela lembra do pai. Ela lembra da caixinha que o pai caixinha de madrepérola, ela lembra? Para não mexer na caixinha, ou melhor, que ela saberia o momento certo de abrir essa caixinha. E aí o que acontece, Roberto? Aí ela pensou, pode ser agora. Então ela abre a caixinha, só que quando abre, tem um papelote, ele cai no chão, né, um papel. E aí o próprio Barão do Rio Branco, que tinha levado para ela o projeto, a lei, né? A lei. E então ele pega esse papel ainda dobrado e a entrega. Quando ela abre, e aí tem a mensagem do pai: minha filha, faça o que tem de ser feito. Use essa caneta de ouro. Era uma pena, né? Porque eles eles uma pena molhavam de ouro, lá na tinta, isso, né? No tinteiro. E né? sancione, ou seja, apaga essa mancha do Brasil. Aprove a lei. E ela, então, ao molhar a pena, aí o Barão do Rio Branco fala assim, mas a senhora tem certeza que quer fazer isso mesmo? Lembre-se, se a senhora fizer isso, se Vossa Majestade fizer isto, então a campanha da República vai ganhar força. E a senhora perderá tudo. Né? Perderá tudo. Aí ela é enfática, não estou presa à coroa. Se 1000 impérios tivesse, 1000 eu os daria. E a partir daí ela sanciona, assina a lei. E vai para a sacada do paço, né? E na realidade ela diz assim, se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para que no nosso país não todos houvesse, os homens fossem iguais. Todos os homens fossem iguais, fossem livres, né? E ela vai para a sacada e aí... Aí o povo já estava ansioso lá, falou assim, olha, foi aprovado, e as notícias corriam boca a boca, mas eram rápidos, né? E estava apinhada de gente. Então, quando ela assoma a sacada, ele falou assim, não há mais escravidão no Brasil. E o povo, alvoroçado, né, Leila? Aí o que ocorre? Aí 2 menininhos negros conseguem... passar pela multidão. Eles burlam a vigilância da guarda e vai direto a ela. E levam para ela um buquê de camélias. E aí a gente vê que coisa linda, né? Tudo entrelaçado, todos aqueles espíritos, Dr. Bezerra, o José do Patrocínio, Anália Franco, Alta de Souza, que lá no norte, lá no Rio Grande do Norte, lia para aquelas crianças escravas. Então, todo um projeto divino, e esses grandes espíritos, eles vêm para fazer a diferença, vêm com esse propósito de mudar. Então, tão bonito. E a princesa Isabel conseguiu cumprir a sua missão, porque muitos de nós, todos nós, de uma certa forma, temos uma missão, mas muitos de nós acabamos fracassando, não conseguindo dar
conta do compromisso espiritual assumido. Mas eu desejamos que nós que aqui nos encontramos refletindo, que a gente possa ser mais timorato, mais corajosos e darmos sempre assim continuidade, pensarmos qual é o meu propósito de vida, não somente em meu benefício, mas o que eu posso fazer para ser a diferença no mundo. Então vamos terminando, hoje é sexta-feira, dia de happy hour, então à noite não teremos nada, mas amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o Evangelho para a família, a evangelização infantil. No domingo, temos o nosso Evangelho no lar para podermos convidar Jesus a entrar em nosso lar. É um momento muito significativo. Então, um beijo grande, uma alegria, paz a todos. Então, nossos votos de agradecimentos a todos e lembrando do abençoado propósito que cada um de nós temos no processo da vida. Então, tenham um bom dia e um ótimo final de semana.